Já em Brasília, o coordenador do Fórum Parlamentar e a bancada catarinense se reuniram hoje com o Tribunal de Contas da União para tratar sobre a otimização do contrato com a empresa que administra o trecho norte da BR-101 e a possível obra no Morro dos Cavalos. Vamos para Brasília, então, onde está a Danila Bernardes com as informações para a gente. Boa noite para você, Danila. Oi, Sibeli, boa noite para você também que nos acompanha. Foi uma reunião rápida, Sibeli, mas já com algumas novidades com relação à tramitação desse contrato, dessa possibilidade de estender o contrato com a empresa Arteres por meio da repactuação de novas obras, né? Quem esteve presencialmente nessa reunião foi o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado Pedro Kizai. Os demais deputados, eles participaram por meio de uma chamada de vídeo, porque como essa semana não estamos tendo sessões no Congresso Nacional, eles não vieram a Brasília, então participaram de forma virtual. Mas ficou claro durante essa reunião que o ministro presidente do TCU, o ministro Vital do Rego Filho, ele vê com bons olhos essa otimização do contrato da concessão da BR-101, né, por meio da empresa Arteres, que também tem a concessão da BR-116. Mas, segundo ele, tudo depende do trâmite, da parte burocrática e que, se tudo der certo, o período mínimo estimado aí para ter uma resposta é pelo menos 6 meses. E já começou aí com algumas questões não dando muito certo. Nós participamos dessa reunião, acompanhamos toda a discussão e preparamos uma reportagem para você ver agora. A reunião aconteceu na sede do Tribunal de Contas da União, o TCU. O presidente, o ministro Vital do Rego, recebeu o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado Pedro Kizai, e parte da bancada federal do Estado, que esteve de forma virtual. Em nome dos 19 parlamentares de Santa Catarina, Pedro Kizai começou explicando a importância de ter a otimização do contrato com a concessionária que administra as BR-101 e 116. O ministro foi receptivo à possibilidade de reavaliar o contrato, mas disse que faltam dados no processo que foi protocolado no Tribunal de Contas. Ele não soube informar o que está faltando no processo. Esses novos investimentos precisam ter informações completas para que aqui no tribunal nós criemos a comissão específica para estudar o caso. O presidente do TCU garantiu que assim que essas informações forem entregues ao tribunal, a comissão que vai discutir o assunto será montada em até 5 dias. O Ministério dos Transportes acredita que esses dados são referentes a uma lista de obras que foi sugerida pela Fiesc e a bancada de Santa Catarina, que está sendo analisada pela equipe técnica do Ministério. A secretária nacional de Transportes, Viviane S., me disse que essa lista será entregue ao TCU na próxima sexta-feira. Mas as informações também podem ser a respeito de uma obra que foi sugerida pelo governo do estado no Morro dos Cavalos. O governo ficou de entregar um estudo técnico para a construção de um contorno. O estudo será feito em um prazo de até 6 meses por uma empresa que está sendo escolhida por meio de uma licitação. O Ministério vai ter que tomar a decisão e nossa bancada está unida. Se o Ministério decidir que vai ser túnel, nossa bancada catarinense, dos senadores e deputados, todos vão apoiar o túnel. Se é o contorno, vai ser o contorno. Nós temos pressa. Nós queremos rapidamente otimizar o contrato da concessão da BR-101 e da BR-116. O ministro explicou que toda essa discussão não quer dizer que a concessionária terá a extensão do contrato. O TCU vai analisar se houve o cumprimento do contrato anterior e confrontar a Arteres antes de tomar a decisão. Nós queremos saber o que é que faltou no primeiro contrato, quais são as providências que virão se tiver um segundo contrato, porque efetivamente no modelo que nós temos, se a concessionária não estiver habilitada, nós abrimos para um terceiro, mas damos preferência à atual concessionária, desde que a concessionária ela crie condições para os investimentos serem antecipados.
Bom, nós vamos seguir acompanhando para entender o que está faltando, né? Qual a documentação que realmente falta para esse processo começar a tramitar no Tribunal de Contas da União. Lembrando que depois da comissão, o processo ainda é enviado para o ministro relator, que depois leva a plenário para ter a votação com os demais ministros do Tribunal de Contas da União. Bom, outro assunto aqui em Brasília, Cibele, pessoal de casa, que nós estamos de olho é com relação àquele aumento da taxa do IOF, né? Esse imposto sobre operações financeiras que foi feito pelo Ministério da Fazenda. Existe uma grande expectativa da gente ter novidades com relação a esse aumento, inclusive com um recuo por parte do governo, reduzindo essa elevação da taxa que foi feita. Depois de uma reunião no começo da tarde de hoje, o ministro Fernando Haddad, ele não apresentou a tão esperada solução fiscal que vai permitir com que a taxa do IOF seja reduzida. Ele disse que ficou para o próximo domingo uma reunião, inclusive com a participação dos líderes partidários, dos líderes do governo, para poder discutir as novas medidas fiscais que vão possibilitar reverter esse aumento da taxa do IOF, que tem impactado empresas, que tem impactado o consumidor também. Qualquer operação de crédito, né, que é realizada hoje no país teve essa elevação, inclusive já com posicionamento de entidades de Santa Catarina falando a respeito desse aumento desse imposto que tem impactado no Estado também. Bom, hoje pela manhã teve uma entrevista coletiva com o presidente Lula, ele que viaja hoje para a França. Antes disso, ele recebeu os jornalistas, nós estávamos lá e ele comentou sobre esse assunto que trouxe muitos desgastes para o governo. Lula minimizou os impactos, saiu em defesa de Fernando Haddad, disse que na verdade foi uma tentativa de resolver o problema fiscal do país, mas que não deu certo, que não foi discutido da forma que deveria ter sido discutida. Vamos ver o que disse o presidente nessa entrevista. Os companheiros senadores, que quando aprovaram a desoneração, sabiam que tinha uma decisão da Suprema Corte que era obrigado a haver a compensação e ficaram de apresentar a compensação. O Haddad, no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que ele elaborou na Fazenda. Ora, se houve uma reação de que tem outras possibilidades, nós estamos discutindo essas outras possibilidades. Antes de qualquer medida que a gente mande para o Congresso Nacional, nós temos que reunir aqui, sabe, as pessoas que são parceiros disso. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, os líderes dos partidos, são 12 líderes, sabe, que têm influência nas decisões. Então, por que não discutir com eles? Só para a gente explicar, essa desoneração que o presidente Lula cita é a desoneração da folha de pagamento que foi aprovada aqui no Congresso Nacional para alguns setores da economia, mas que o STF exigiu aí que fosse apresentada uma proposta de compensação para o que o governo deixaria de arrecadar com relação a essa desoneração. Outro assunto que Lula comentou também foi com relação à fraude do INSS, outro desgaste para o governo. Segundo o presidente, foi algo que aconteceu porque as regras para cadastrar essas entidades associativas, elas foram flexibilizadas, segundo ele, no governo anterior, o que deu abertura para que essas entidades fraudulentas pudessem se cadastrar e começassem aí a fazer esses descontos, né, na folha de pagamento e na folha do benefício dos aposentados e do pensionista. E o presidente disse que o governo vai ressarcir os aposentados que sofreram esses descontos de forma errada. Outro desgaste, como eu disse, que o governo está lidando, que a gente também vai seguir acompanhando. Para finalizar, gente, o governador Jorginho Melo desembarca agora à noite aqui em Brasília, porque amanhã ele tem uma série de reuniões em algumas embaixadas aí de países que são compradores de frango de Santa Catarina. Ele quer reduzir o tempo que foi estipulado de 60 dias para o embargo das exportações de frango de Santa Catarina para esses países, por causa do foco de gripe aviária que foi identificada no Rio Grande do Sul, né, que já foi controlado. Inclusive, ele quer apresentar as medidas que o Estado está desenvolvendo para poder ter a garantia da carne e continuar exportando o mais rápido possível. Vamos acompanhar amanhã, a gente traz notícias para vocês. Cibele, volto com você.